Se o Sol irradiasse calor, torraríamos dentro dos aviões. O espaço é frio como o Sol. Um filminho da NASA rodou o mundo exibindo uma suposta nave espacial se abastecendo no Sol. Isto poderia ser perfeitamente possível, pois o Sol é uma grande fonte de energia e sua superfície não é quente como afirma a pseudociência. O calor do Sol é gerado a partir das frequências de ondas eletromagnéticas que são irradiadas para a atmosfera e, consequentemente, atingem a superfície da Terra. O Sol seria apenas uma fonte, assim como o magnetron é a fonte para que o aparelho de micro-ondas transforme energia em ondas eletromagnéticas. O raio gama é um tipo de radiação eletromagnética de alta frequência. Por causa das altas energias que possuem, os raios gama constituem um tipo de radiação ionizante. Além disso, os raios gama são capazes de penetrar na matéria mais profundamente que a radiação alfa ou beta. A radiação infravermelha é uma radiação não ionizante na porção invisível do espectro eletromagnético que está adjacente aos comprimentos de ondas longos ou o final vermelho do espectro da luz visível. A radiação ultravioleta é a radiação eletromagnética, ou os raios ultravioleta com um comprimento de onda menor que a da luz visível e maior que a dos raios X, de 380 nanômetros a 1 nanômetro. O nome significa mais alta que além do violeta do latim ultra, pelo fato de que o violeta é a cor visível com um comprimento de onda mais curto e maior frequência. As ondas eletromagnéticas que produzem luz, calor e radiação são geradas a partir de uma fonte elétrica e de contínuos processos elétricos. A eletricidade é a única fonte que poderia definir toda a existência do Sol e do universo. A radiação eletromagnética é uma oscilação em fase dos campos elétricos e magnéticos que, autossustentando-se, encontram-se desacoplados das cargas elétricas que lhe deram origem. As oscilações dos campos magnéticos e elétricos são perpendiculares entre si e podem ser entendidas como a propagação de uma onda transversal, cujas oscilações são perpendiculares à direção do movimento da onda, como as ondas da superfície de uma lâmina de água, que pode se deslocar através do vácuo. Vista da mecânica quântica, podem ser entendidas ainda como o deslocamento de pequenas partículas, os fótons. O espectro visível ou simplesmente luz visível é apenas uma pequena parte de todo o espectro da radiação eletromagnética possível, que vai desde as ondas de rádio aos raios gama. A existência de ondas eletromagnéticas foi prevista por James Clerk Maxwell e confirmada experimentalmente por Henry Hertz. A radiação eletromagnética encontra-se aplicações como a radiotransmissão, seu emprego no aquecimento de alimentos, fornos de micro-ondas, em laser para corte de materiais ou mesmo na simples lâmpada incandescente. O Sol é, portanto, um transformador ou conversor elétrico e a radiação eletromagnética gerada pelo Sol elétrico pode ser classificada de acordo com a frequência da onda em ordem crescente nas seguintes faixas: ondas de rádio, micro-ondas, radiação terahertz, radiação infravermelha, luz visível, radiação ultravioleta, raio-x e radiação gama. As pseudolabaredas vistas nas animações da NASA não são labaredas de fogo, e sim descargas elétricas violentas que ocorrem em torno do Sol. O mesmo efeito pode ser visto em um transformador elétrico ao receber uma carga superior de energia. As manchas solares são vórtices eletromagnéticos em seu fluxo natural de energia.
O Sol possui uma poderosa força eletromagnética que trabalha em interatividade com o sistema espaço, domo, terra. O calor produzido pelas ondas eletromagnéticas irradiadas pelo Sol aquecem a água do mar e dos rios, aquece e dilata o ar, produz brisas, ventos e furacões. Seu calor ferve a água e a transforma em vapor. O vapor, por ser mais leve, se concentra na atmosfera plana, formando as nuvens que flutuam nos céus. Desta forma, o Sol exerce papel fundamental nos efeitos climáticos da Terra e influi sistematicamente nos ciclos de chuvas, ventos e tempestades. É também nas rotas ou nos fluxos magnéticos que o Sol percorre sobre a Terra que se originam os furacões, maremotos e terremotos. Isso ocorre em razão da água ser naturalmente diamagnética, ou seja, a água repele um campo magnético quando é confrontada com esta força. A água constitui-se de um campo magnético em oposição ao campo magnético que é aplicado externamente, de modo que este campo, sendo mais fraco e oposto, produz uma força que repele o campo magnético mais forte. Este efeito repelente da água explica as marés nos oceanos da Terra. O Sol implica uma energia eletromagnética positiva que causa a baixa maré, e a Lua implica uma energia eletromagnética negativa, causando a maré alta. A energia eletromagnética do Sol e da Lua são mais intensas que o campo magnético da água e, portanto, interagem nos efeitos das marés. O sal potencializa a capacidade de água salgada do mar em produzir eletricidade. A interação do Sol com a água do mar funciona como uma imensa usina de energia. Cerca de 71% da superfície da Terra é constituída de água. Desta forma, as propriedades eletromagnéticas do Sol e da Lua atuam como dois gigantescos ímãs, alterando o nível das águas em até 17 metros acima da superfície do mar. O Sol também exerce grande influência nas camadas tectônicas da Terra, provocando tremores de terra e grandes terremotos. Cientistas e geólogos descobriram que há grande quantidade de água salinizada no interior da Terra em volume e quantidades superiores aos oceanos que cobrem a Terra. Esta camada é chamada de hidroplaca. A hidroplaca fica em uma área de transição entre as camadas de granito e de basalto. A força magnética do Sol teria influência sobre a água salinizada contida nestes imensos reservatórios subterrâneos. Desta forma, a força magnética pressionaria ou empurraria a água sobre as placas superiores das camadas da Terra. Esta pressão na hidroplaca provocaria os abalos e os terremotos. Todas as áreas incidentes de abalos sísmicos e terremotos estão concentradas nas faixas ou trilhas magnéticas do Sol. Recentemente tivemos terremoto no México e 3 furacões que destruíram Porto Rico e atingiram Miami, Flórida e parte dos Estados Unidos da América. Os fenômenos ocorreram justamente no caminho que o Sol faz sobre a Terra. As placas tectônicas foram pressionadas pela força diamagnética da água, que por sua vez foram potencializadas pelo forte campo eletromagnético do Sol. As frequências das ondas eletromagnéticas fizeram vibrar as camadas inferiores da Terra e a força diamagnética sobre a água fez pressão sobre as placas tectônicas, causando os terremotos. A pseudociência afirma que a Terra-bola também possui um centro formado de níquel e cromo.
Segundo os lunáticos cientistas, o cromo e o níquel, aquecidos a 6.000 graus Celsius, seriam responsáveis pelo campo protetor magnético que protege a Terra contra os efeitos da radiação solar. No entanto, o cromo e o níquel, aquecidos, perdem suas propriedades magnéticas e, portanto, não protegem a Terra e muito menos geram um campo magnético. Nada no universo se originou do acaso. O sal do mar não é obra do acaso. As partículas e moléculas não são obras do acaso. As plantas, algas e os vegetais não são obras do acaso. Os planetas e as estrelas não são obras do acaso. O domo elétrico não é obra do acaso. A lua e o sol não são obras do acaso. Os átomos não são obras do acaso. O eletromagnetismo não é uma obra do acaso. A vida e o homem não são obras do acaso. Tudo no universo foi planejado pela mente sábia do Criador para interagir com a eletricidade que permeia o universo. O Sol é um grande transformador ou conversor elétrico que interage com todo o sistema. O Sol faz parte do perfeito circuito elétrico que mantém todo o sistema funcionando. O Criador planejou sabiamente todo o sistema com perfeição e usou a eletricidade e o magnetismo para perpetuar sua esplêndida obra.